Hello, titia chegou, minha gente. Pessoal, eu vou ler aqui um texto hoje que o Silvio me mandou essa semana, o Silvio Albuquerque, dia 9 de março. E é um texto que aborda a criança interior, mas sob uma perspectiva diferente. Então eu chamo a atenção de vocês, ouçam, sem julgamentos, apenas ouçam e depois façam as suas reflexões, tá bom? O título é Cresça, minha criança interior. Olá, minha criança interior. Já percebeu que existem diversos artigos científicos que falam de você? Esses artigos quase sempre te colocam como a causa de muitos dos nossos problemas como adulto. Dizem que você é a causa de muitos dos nossos bloqueios, traumas e autossabotagens que nos torturam há bastante tempo. Esses artigos também falam de nós. Esses artigos também falam que nós, agora como adultos, devemos voltar no tempo para encontrar com você, nós, quando criança, para colocá-la no colo, acariciá-la, acalmá-la, amá-la e por aí vai. Com isso, nós vamos eliminar os nossos problemas de infância e todos seremos felizes para sempre. Será que realmente é isso que acontece? Se você, criança interior, está no passado, como podemos fazer algo para ela atualmente? O que você, criança interior, tinha que sofrer, já sofremos? Eu sou você, adulto, e ainda estamos sofrendo pelas coisas de um passado muito remoto. Nós sabemos pelo que passamos e é muito sofrido reviver agora momentos que na realidade queríamos esquecer. É importante fazer os seguintes questionamentos. Será que tudo o que passamos não foi necessário para que nos tornássemos o que somos hoje? Se ninguém passa pelo que não tem que passar, será que existem culpados ou vítimas? Se nós teríamos que passar por tudo que passamos para poder equilibrar nossas ações de vidas passadas, de que adianta ficar remoendo como se fôssemos os únicos escolhidos para sofrer? Já percebeu que todos têm os traumas de infância para chamar de seus? Minha criança interior, muitas coisas que passamos podem estar deformadas pelo nosso entendimento, vivido por uma mente infantil, pelas nossas fantasias e pelas deturpações que são causadas pela própria passagem do tempo para nos tornarmos adultos. Não podemos também simplesmente virar as costas para tudo o que aconteceu, deixando os traumas debaixo do tapete. Algo tem que ser feito. Será que não seria melhor, em vez de nós, adultos, voltarmos para te encontrar, nós, crianças, virmos até nós na atualidade? Veja, você é passado e nós, adultos, não temos como nos enquadrar de forma plena numa época que não existe mais. Se em vez de relembrarmos dos momentos tristes e desafiadores que passamos, que tal ver no que nos transformamos com todos os aprendizados que tivemos na infância e na adolescência? Venha cá, minha linda e adorável criança interior. Sente no meu colo que eu vou te mostrar em que nós nos transformamos. Apesar de todo o sofrimento que passamos na infância, hoje somos uma pessoa espiritualizada, que nos amamos e temos muito orgulho de ser quem somos. Claro que nem sempre fomos assim, passamos muito tempo procurando nos encontrar e tentamos muitas vezes nos moldar em um mundo que não tinha nada a ver conosco. Se você acha que era difícil ser uma criança rebelde, não sabe o que é ser um adulto rebelde. Todos no nosso entorno queriam e ainda querem que nós seguíssemos o roteiro traçado sorrateiramente por um sistema que, na realidade, durante muito tempo, nem sabíamos que existia.
Isso fazia com que nós nos questionássemos diversas vezes. O que tem de errado conosco? Em vez de questionarmos as outras pessoas, que sempre foram a grande maioria, questionávamos por que éramos tão diferentes. Veja que agora não existia um algoz para nos importunar, pois nós éramos o algoz e a vítima de nós mesmos. Para encurtar a história, gostaria de te contar que com o passar do tempo, fomos achando pessoas que passaram por situações muito similares ao que passamos e começamos a encontrar juntos as respostas. Começamos a perceber que, apesar do que cada um passou na sua infância, adolescência e fase adulta, todos têm um objetivo em comum: elevar sua frequência, fazer bem para a humanidade e para o planeta. Minha amada criança interior, crescemos e nos tornamos um adulto honesto, amável, sincero, amoroso, fraterno, humano e feliz. Nossas vivências traumáticas podem ser encaradas como um mal necessário para que não seguíssemos as regras impostas e para que parássemos de seguir a boiada que sempre vai para o abatedouro. Ainda estamos em ilhas e ainda somos chamados de loucos, mas posso garantir para você que somos muito felizes. Quanto aos seus problemas que sempre remoeram na nossa consciência adulta, estamos fazendo Ho'oponopono e estamos nos sentindo muito bem, pois as pendências estão se dissipando, sem ao menos termos que divagar pelo passado ou sofrer e reviver situações traumáticas. Ho'oponopono para a criança interior. Minha criança interior abençoada, eu sinto muito por tudo que você passou. Por favor, me perdoe. Eu não sabia que eu podia cuidar de você. Eu te amo por você ser quem você é. Eu sou muito grato por você ter me feito chegar até aqui. Amo você, minhas memórias, e sou grato por poder libertar vocês e a mim. Pode descansar, minha adorável criança. Nós não precisamos mais ficar remoendo o nosso passado, pois não podemos fazer mais nada por ele. E sim, viver a nossa vida de forma plena e feliz, porque as revelações estão chegando e as pessoas do nosso entorno vão precisar de nós para poderem vir para a nossa ilha. Abre aspas. Os humilhados serão exaltados. Fecha aspas. Já pensou nisso? Abraços, Silvio Albuquerque. Bom, é o seguinte, muita gente provavelmente não vai entender nada desse texto, porque eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Eu vejo muita gente usando a criança interior como muleta, para justificar tudo o que acontece, para justificar o seu comportamento infantil e mimado, como se aquela criança lá atrás fosse realmente a culpada de tudo que ela vive hoje, quando não existe culpa, porque não existe vítima e não existe algoz a não ser de nós mesmos, né? Não existe inimigo externo, existe inimigo interno, ok? Quando eu li esse texto do Silvio, já há muito tempo eu venho refletindo sobre algumas questões que eu vejo no meio em que eu vivo, que eu trabalho e que eu estudo e que eu coloco em xeque hoje, por conta de toda a sistemática da manipulação que nós conhecemos. Não dá para negar, é óbvio, que existe uma questão que precisa ser trabalhada, que é a questão da criança. Só que a gente precisa entender, quando a gente fala de criança interior, eu não estou falando de uma criança, literalmente. Eu estou falando da minha essência. O que eu era quando criança? O que eu sonhava quando criança? O que eu gostava de fazer quando criança? Por que a gente se perde da nossa criança interior? Porque a gente se desconecta da nossa essência. Não é aquela menina que tinha 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Eu não posso voltar lá atrás. Aquela Marcinha não existe mais. Ela cresceu, está aqui. E aí?
Eu não posso ficar remoendo o passado como se fosse algo impossível de realizar. É impossível de realizar se a Márcia adulta não quiser resolver. O que é acolher essa criança? Essa descrição aqui do Silvio de trazer a criança, senta aqui no meu colo que eu vou te mostrar no que eu me tornei. Eu achei fantástico. Apesar de tudo o que eu passei, eu sou o que eu sou. E eu estou me reconectando com a minha essência. É claro que existem traumas de infância, também não vamos florear, né? Que precisam ser olhados. Crianças que crescem em ambientes altamente nocivos, crianças que vivem abuso, crianças que vivem traumas, violência. Mas mesmo assim, a gente precisa olhar hoje. Essa questão de ficar remoendo certas coisas é nocivo. Isso é do sistema. As mensagens que chegam do plano espiritual, no meu ponto de vista, realmente do plano espiritual, dizem que a vida se resolve agora. É tudo que a gente tem. Então, por que eu tenho que ficar macetando uma coisa do passado para resolver? Pega o Ho'oponopono e joga em cima. Enquanto as pessoas não entenderem o que de fato é o Ho'oponopono, elas ainda vão passar por situações que elas já nem precisariam passar. Lembra o áudio de ontem do Vital, onde ele fala mais uma vez que não há necessidade de dor? Não há mesmo, e cada dia que passa isso vai ficando mais claro. Eu vou resolver alguma coisa, ficar lembrando do trauma que eu tive lá quando criança? Eu fiquei até pensando na minha infância, de coisas que eu passei. Eu vejo e olho e falo, gente, a educação que eu tive me trouxe até aqui, graças a Deus. Eu sou uma mulher feliz, uma mulher que teve oportunidades de estudar, que entrou no seu caminho, que viveu o que tinha para viver como criança, como adolescente, como jovem, como mulher, e tá tudo bem. Eu acho que há uma certa apologia ao sofrimento. A gente sabe que há, né? Sofrimento, o que sofrimento gera? Que tipo de energia gera o sofrimento? A energia que abastece o buffet de quem? Do capiroto. Eu não estou minimizando o sofrimento. Eu estou tentando trazer um olhar mais maduro. A gente precisa olhar para a criança e entender que a criança, naquela época, tinha a mente de uma criança. Eu não posso julgar hoje o que aconteceu lá atrás com a mente que eu tenho hoje. Eu tenho que entender aquelas situações inerentes àquela época. Então, por exemplo, né, porque geralmente a relação com os pais é muito complexa. Ah, porque o meu pai me disse isso, minha mãe fez aquilo. Era o que eles tinham. Nós somos talvez a primeira ou a segunda, talvez, não sei. Acho que no meu caso a primeira. Sei lá, segunda geração, que aprendeu a olhar para as pessoas e dizer eu te amo. Os nossos pais não foram estimulados a isso. Era tudo muito duro. Homem não chora. Homem não pode chorar, não pode demonstrar emoção até bem pouco tempo. Tem homem que é ignorante até hoje. Ignorante, né? Ignorante no sentido da falta de conhecimento, tá, gente? Eles não foram estimulados, muitas vezes, a demonstrar carinho. A forma deles demonstrar amor e carinho era suprindo as necessidades físicas, materiais, ensinando valores, coisa que hoje está muito complicado. Ensinando os seus filhos a serem fortes, porque a meninada de hoje não sabe receber não sabe lidar com frustração e joga toda a culpa em Deus, inclusive. Então, assim, olhar para a nossa infância, um outro ponto que o Silvio abordou aqui, que eu também achei fantástico, é tudo o que nós passamos não estava de acordo com o que a gente precisava passar para ser o que somos hoje? Se ninguém passa pelo que não tem que passar, isso não começa só na fase, isso não é na fase adulta. Eu acredito que isso é desde o momento que a gente reencarna. Não faz sentido? As lições que eu aprendi, a vida sempre vai trazer as lições. Aí você fala assim, mas uma criança não tem condições de assimilar certas lições.
Certas lições não, mas algumas tem. Nós somos uma bagagem de alma encarnada na Terra. E muito do que nós vivemos, hoje eu olho e vejo, eu tenho certeza absoluta que foi para não desvirtuar do nosso caminho. Olhar para a criança interior é olhar para você, para o que você é. Se em algum momento você se desconectou da tua essência, que foi o que muitos de nós fizemos até para nos enquadrarmos no sistema, é hora de voltar. Nós, muitos de nós, né, que acessamos aqui canais como esse, como outros, de alguma forma nós permanecemos fiéis à nossa essência. Porque nós sabíamos que havia alguma coisa muito errada. E mesmo assim, contra todas as... Me fugiu a palavra. Enfrentando realmente, né, pessoas e circunstâncias, nós fomos atrás das respostas. Muita gente não foi. Se desconectou da sua criança. A gente tem que ter muito cuidado com rótulos. Hoje isso para mim está muito, muito claro. O tipo de técnica que se busca para trabalhar a criança interior vai dar conta de cada um. Tem gente que se dá bem com a constelação, tem gente que se dá bem com Theta Healing, tem gente que se dá bem com hipnose, tem gente que se dá bem com Ho'oponopono, tem gente que se dá bem... Quer uma técnica simples também e eficaz? A escrita. Escreve para a tua criança interior tudo o que você gostaria de dizer para ela. Faz um trabalho de visualização. Traz tua criança para cá. Você não precisa voltar lá. Você pode trazê-la para cá. Você pode conversar com ela e falar, senta aqui. Deixa eu te mostrar no que nós nos tornamos. Você sou eu e eu sou você. Existe um trabalho de uma moça aqui no YouTube, o nome dela é Cássia Fernandes, e ela faz um trabalho de EFT para a criança interior. Essa parte final aqui do Ho'oponopono que o Silvio colocou no texto é dela. EFT, para quem não sabe, é meu Deus, acupuntura sem agulhas. Então você usa, se não me engano, são 7 pontos do corpo onde você vai falando algumas frases e vai, né? Minha criança interior, eu te peço perdão se algum dia eu te abandonei. Eu não sabia que eu estava te trazendo sofrimento. Hoje eu te acolho e te trago, te integro ao que eu sou. Eu sou uma pessoa real. Eu não lembro todos os pontos. É bem interessante. É uma técnica também, é muito eficaz. Só que o importante é que você entenda que independente da técnica, é agora que você resolve. Mesmo, né, em técnicas que te levem a uma linha de tempo passada, é agora que você está resolvendo. Você não vai voltar lá para ficar lá. Você pode voltar para ressignificar. Você não fica lá. Horas. Se eu não tenho como efetivamente voltar no tempo, o que é que eu faço do meu tempo agora? Como eu uso esse tempo de forma lúcida para resolver essa questão? Tem um texto que eu vou ler aqui para vocês também, e depois eu volto para terminar de comentar o texto do Silvio. Deixa eu só fazer aqui um negócio muito rápido. Eu li esse texto há muito tempo atrás, no Dicas. E é um texto que fala da criança interior através de um resgate xamânico, mas eu quero também puxar para essa abordagem. A caverna das crianças esquecidas, o resgate da criança interior. É a história de uma moça. Ela não tinha prazer de viver, sofria de depressão há 18 anos, insatisfeita com o trabalho, com o casamento, com a vida. Procurou um xamã. Com sons de tambores e o aroma agradável de incensos, ela adormeceu. O xamã entrou no seu inconsciente e viajou até o passado. Voltou até os 8 anos da jovem paciente quando viu ela triste, sozinha, num quarto. Ela morava no interior, adorava subir em árvores, tomar banho no açude, brincar de esconde-esconde, porém,
Seus pais compraram uma casa na cidade grande e estavam se mudando. Ela não queria ir embora. Contra sua vontade, foi obrigada a abandonar o seu mundo, mas nunca se recuperou. Deixou naquele lugar um pedaço de sua alma. O xamã avançou no tempo e descobriu que quando a família foi embora, a criança, personalidade de 8 anos da paciente, ficou presa no tempo. Não seguiu junto com ela. Um ano depois, a menina desenvolveu depressão. O xamã escutou um pedido de ajuda, entrou mais fundo no inconsciente e vislumbrou uma caverna. Aproximou-se e viu centenas de crianças sozinhas, tristes, sentadas no chão. O xamã chamou pelo nome da paciente e uma menina de 8 anos correu para abraçá-lo. "Quem é você?" perguntou a garotinha. "Sou um amigo. Vim buscá-la", disse o xamã. "Eu não quero ir. A vida dela é muito triste. Aqui é mais legal." "Que lugar é esse?" inquiriu o xamã. "Nós chamamos de Caverna das Crianças Esquecidas. É um lugar onde os adultos deixam suas crianças interiores para trás." E o xamã perguntou: "E existem muitas crianças?" E a menina respondeu: "Centenas. Eu não quero ir, não quero", disse chorando a menina de 8 anos. E o xamã, então, respondeu à menina: "Ela precisa de você. A vida dela está muito triste. Ela não te abandonou por vontade própria, foi obrigada. Eu sei que você amava a natureza, as árvores, mas você não vai ser feliz vivendo dissociada dela." A menina esticou os bracinhos e o xamã trouxe a menina do inconsciente da caverna e colocou dentro da paciente. Depois dessa terapêutica xamânica, a mulher mudou de profissão. Tornou-se professora do jardim de infância porque adora crianças, está muito feliz e a depressão sumiu. Um xamã. Dica de livro O Resgate da Alma, de Sandra Ingerman. Vamos lá. Tomando este texto dessa criança. Os pais da menina tiveram culpa de se mudarem do interior para a cidade? Porque geralmente é culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa do tio, é culpa do vô. Mas o povo gosta de encontrar um culpado. A palavra culpa está entranhada na mente humana há séculos. E é justamente esta palavra que a gente precisa destruir, não é nem desconstruir, é destruir, porque isso aí não leva ninguém a nada. Eles não tiveram culpa. Alguma circunstância os levou a essa ação. Muitas vezes até para que ela tivesse uma vida melhor. Eu não vou entrar no mérito se era ou se não era, mas eu estou entrando aqui no mérito da intenção. Ok. A vida que ela amava era a vida da simplicidade. Era estar junto da natureza, subir em árvores. O que é isso aqui? O que foi que eu falei lá no começo? O que é que você gosta? O que te dá alegria em fazer? A criança interior é isso aqui. Você, como adulto, você pode subir em árvores. Você pode estar na natureza. O problema é que a gente se desconecta a tal ponto que a gente deixa de fazer o que nós gostamos. Ah, eu não vou fazer isso porque eu já estou velho. Ah, eu não vou fazer isso porque isso é coisa de criança. Então tá, sofre. Por que você não pode fazer? Porque os outros vão falar? Então, quem baseia a tua vida vivendo, né? Quem vive a sua vida baseado no que os outros vão pensar, é um candidato em potencial a sofrer todo tipo de doença física, mental, emocional, psicológica. Os outros, lembra do que o tio Gaspa falava? A pior doença que existe é os outros. Os outros não tem nada a ver com a tua vida. Então, assim, ela se desconectou da criança, né? Em algum momento da vida. Quando ela se mudou, ela deixou para trás o mundo que ela amava. Mas não, apesar de aqui ser uma técnica onde um xamã acessa o inconsciente dela, foi agora que ela resolveu. E quando foi que ela resolveu? Quando ela reacessou a criança interior e foi fazer o que gosta, foi trabalhar com crianças. O que você gosta? Eu vou perguntar de novo, terceira vez que eu estou perguntando. O que você gosta? Não é possível. Às vezes eu converso, né, nos meus atendimentos com algumas pessoas e eu já ouvi assim: "Márcia, eu não consigo saber o que eu gosto." É o sistema que faz esse lixo com a gente. Aí eu falo: então senta com calma,
e volta no tempo, porque alguma coisa tem, nem que seja tomar um sorvete sentado no banco da praça. Tem que ter. Tem que ter, não. Tem. Não é que tem que ter. Tem. Sempre há algo que a gente gosta. E muitas vezes é algo simples demais. Subir em árvore, andar na natureza. Esse é um exercício que eu quero deixar para vocês. O que é que você gosta de fazer? O que é que você fazia de repente quando era criança e hoje não faz mais? Ah, eu adorava pular corda. Hoje eu não aguento, meu joelho não deixa. Ai, arranja outra brincadeira. Ou então vai ver crianças pulando corda. Se bem que hoje encontrar crianças pulando corda, especialmente em cidades grandes, eu acho muito complicado. Não tem problema. Existe alguma outra brincadeira, alguma outra situação que te traz alegria. Nós temos dificuldade, né? De encontrar, muitas vezes, um momento de alegria. Agora, fala de um momento ruim. Ixi, é 2 palitos. Em menos de uma fração de 1/1000º de segundos. Tem uma coleção na mente da gente. Nós fomos treinados para isso. Por isso que a gente precisa destreinar, treinando justamente o oposto. Gente, o resgate da criança interior é o resgate de você, é o resgate de si. A gente precisa desconstruir essa imagem de que é o resgate de uma criança literal. Existem meditações fantásticas que fazem esse resgate. Só que a gente precisa entender que a gente precisa trazer essa criança para o agora. Para integrá-la agora. O que foi que o xamã fez? Ele trouxe a criança. Ele não deixou a paciente lá no passado. Ele trouxe a criança para a adulta. E a partir daí ela transformou a vida dela. Por isso que eu falo, independente da técnica que você busque trabalhar a sua criança, você precisa entender que o adulto é você. É a sua maturidade hoje que resgata essa criança lá atrás. É o seu entendimento do que você é hoje que acolhe essa criança. É entender o adulto que você se tornou, apesar de tudo que aquela criança ou aquele adolescente, aquele jovem passou, te trouxe ao adulto que você é hoje, um adulto digno, um adulto honesto, um adulto amoroso, um adulto humano, um adulto que busca respostas de forma íntegra. O que importa é o que você é hoje. Quando eu falo, não interessa o que a gente foi numa vida passada, para mim não interessa, pode interessar para a maioria. Para mim não interessa em nada o que eu fui, o que eu deixei de ser. Porque neste momento eu estou aqui como Márcia. E eu sei exatamente, ou pelo menos eu acho que sei, né? É isso mesmo? Eu acho que sei o que eu estou fazendo aqui. Pronto. Não adianta nada eu acessar o que eu fui lá atrás, as atrocidades que eu cometi, porque em algum momento eu devo ter cometido. Não muda o que eu sou hoje. Faz parte do que eu sou, mas não muda, porque o que muda é o que eu faço agora. Não é nem hoje, é agora. O hoje são 24 horas, a gente não sabe o que pode acontecer. O que muda é o que eu sou agora. E agora eu sou melhor do que eu fui há um segundo atrás. Aquilo que eu falo para vocês, que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu trabalho para ser melhor do que eu sou hoje. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês, tá? Talvez o que eu fale agora não seja lá muito agradável, mas assim, esse negócio de ficar preso no passado é papo de trevoso. Quem vive de passado é museu. Do que adianta? Eu estou dizendo aqui passado no aspecto doloroso, tá? Relembrar o passado com alegria, com sabedoria, às vezes até nem momentos tão fáceis, mas quando você olha e fala, putz, eu superei. Olha o que eu já passei nessa vida, sou. E estou aqui inteira. Me reconstruí, me superei, me melhorei. Porque não é só na infância que a gente muitas vezes vive traumas. Existem traumas que a gente carrega da gestação, da concepção, de vidas passadas. Já pensou se a gente tivesse que lidar diretamente com isso?
Por isso que eu falo, usa Ho'oponopono. Você vai curar sem necessariamente precisar saber o que está curando. Você não precisa voltar na dor, é isso que a gente precisa entender. Voltar na dor, provavelmente, só vai te fazer reviver aquilo. Não é todo mundo que tem condições de lidar com uma situação, uma técnica que te faça voltar na dor para reviver aquilo e ressignificar. Existem vários caminhos de cura. Respeite o seu. Não é porque fulano fez aquilo e funcionou para ele que significa que vai funcionar para você. Né? Talvez isso explique tantas centenas de técnicas incríveis que existem, porque cada um vai se adequar com uma. Essa frase aqui, né, do Silvio, o que você, criança interior, tinha que sofrer, nós já sofremos. Eu sou você adulto e ainda estamos sofrendo por coisas de um passado muito remoto. Pra quê? Qual o objetivo? Ficar remoendo isso? Olhar para isso, tentando ressignificar, extraindo a lição. Lá, quando criança, você não tinha como extrair a lição. Mas hoje adulto você tem. É olhar para trás, foi o que eu falei aqui. Cada um dá o que tem. Nossos pais, muitas vezes, não expressavam verbalmente o amor que eles têm ou tinham por nós, porque eles também não foram estimulados. Nós viemos romper essa barreira também. Hoje a gente fala eu te amo para pai, para filho, para amigos, para as pessoas que a gente ama, com muito mais desenvoltura. Eles não. O que não quer dizer que eles não nos amavam ou não nos amam. Eles apenas expressavam de outra forma. Tentar entender o que os levou a agir daquela forma pode ser um bom exercício, mas é aquilo, você fica remoendo coisas desnecessárias. Tudo foi como tinha que ser. Eu acho que essa frase traduz tudo. Tudo foi como tinha que ser. O que eu faço agora? O que eu quero agora? Como eu lido agora? Como eu curo agora? Como eu posso ressignificar agora? Não é amanhã, não é ontem, é agora. Será que tudo que passamos não foi necessário para nos tornarmos o que somos hoje? Quantas armadilhas no nosso caminho poderiam ter nos tirado do prumo? E se a gente não tivesse experienciado certas coisas, será que nós estaríamos aqui, vivendo o que nós estamos vivendo? Deixa eu ler aqui para vocês, deixa eu encontrar aqui um negócio. Me dá só um segundo, gente. Eu vou ler aqui para vocês. Acredito que quem é espírita até conhece esse relato. Acho que acaba fazendo parte de tudo que a gente está falando. Suicídio. Meu filho nasceu... Uma senhora falando com o Chico Xavier. Meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. Agora está com uma doença nas pernas e os médicos querem amputar as 2 para salvar a vida dele. Veja só. Surdo, mudo, cego, sem 2 braços e os médicos querem amputar a perna da criança. Chico pensava numa resposta quando ouviu o vozeirão de Emmanuel. Emmanuel falando com Chico Xavier. Explique à nossa irmã que este nosso irmão em seus braços suicidou-se nas 10 últimas encarnações e pediu antes de nascer que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Agora que está com aproximadamente 5 anos de idade, procura um rio ou um precipício para se atirar. Avise que os médicos estão com a razão. As 2 pernas dele serão amputadas em seu próprio benefício. Precisa ser pela dor? Não, mas vamos pegar isso aqui. Será que as agruras que nós vivemos não foram justamente para que nós não nos desviássemos da nossa rota que nós traçamos lá antes de vir? É claro que aqui, né, numa terceira dimensão, a gente não tem muito, é tudo muito superficial, a gente muitas vezes não alcança certos entendimentos. Mas a gente sabe que ninguém passa pelo que não tem que passar, que existe um plano, que nós cumprimos nosso plano de alma
Eu acho que é hora da gente começar a pensar também na criança interior sob essa ótica. De que tudo foi como tinha que ser. Eu não sei o que eu fiz em outras vidas. Eu não estou pagando o karma. Eu tenho a oportunidade de reequilibrar o que um dia eu desequilibrei. Outra coisa, será que o que eu chamo de trauma é trauma mesmo? Será que às vezes a gente não supervaloriza certas coisas e deixa de valorizar o que realmente merece valor? Quando criança, nós temos uma forma de ver a vida. É preciso que a gente olhe para lá com a mente do adulto de hoje. E realmente faça esse trabalho de trazer essa criança. Para que ela entenda que nós vencemos, que nós superamos, que nós acreditamos. E que com ela nós podemos ir muito mais longe. Que ela não precisa ter medo de nada porque nós estamos aqui. Vá para o espelho, faça o exercício do espelho e converse com você, tendo em mente que o teu reflexo é a tua criança, e converse com ela. Diga, eu cresci, eu estou aqui para você. Você não tem nada para ter medo. Peça perdão, faça o Ho'oponopono. Eu sinto muito por isso, eu te peço perdão por aquilo, eu te acolho, eu te amo. Nós temos uma vida maravilhosa como adultos. Nós superamos muitas coisas. E eu devo muito a você. Como criança, me ensinou muito. É dialogar, é o diálogo interno. O diálogo interno é primordial para você lidar com a sua criança interior. Eu acredito que relembrar fatos tristes acabam fazendo parte, mas se a gente conseguir olhar para esses fatos tristes, ressignificando, entendendo exatamente que eles fizeram parte da nossa trajetória para que a gente chegasse até aqui, a gente vai olhar para eles com gratidão. E quando você joga gratidão, tua vida se transforma radicalmente. Eu sou grata por tudo o que eu vivi. Porque me fez buscar o que eu verdadeiramente sou. Me fez olhar para mim com olhos que até então eu nunca tinha olhado. Me fez entender e trabalhar um potencial que eu nunca imaginei que teria ou que seria. Realmente a gratidão muda tudo. Agradecer a sua criança por tudo que ela viveu é um baita caminho de cura. Agradecer por você não ter se perdido no caminho, não ter se desvirtuado dele. Eu recebo tantas mensagens de pessoas aqui da faixa dos 60 para cima, que é o grande público desse canal, falando que agora estão se descobrindo, falando que agora estão entendendo, falando que agora estão encontrando respostas. Isso me deixa tão feliz. Que estão ressignificando as suas vidas, porque nunca é tarde. E aí eu vejo um movimento de acesso a essa criança. Se ouvir, se respeitar, se perdoar, se entender, é acessar a sua essência, que é a sua criança interior. Então não tem fantasia nisso, tem realidade. Mas a gente precisa ser maduro, adulto. E não fazer da criança uma tábua para justificar frustrações e traumas. Comportamentos, às vezes, autodestrutivos, justificando aquilo tudo que viveu pelo que a criança passou. É preciso entender que a criança cresceu e se tornou esse adulto que você é. E é esse adulto de hoje, mais uma vez, se vocês me desculpem se eu estou repetindo muitas coisas, mas é o adulto de hoje que integra aquela criança, que acolhe. Não é você indo lá, é ela vindo para cá. Não sabe por onde começar? Comece com Ho'oponopono.
para a sua criança. Não sabe fazer, não quer fazer as frases que estão aqui? Faça do seu jeito, siga o seu coração. Não tem problema. Assuntos, formas, é o coração que tem que falar, mas assuntos, formas não faltam, mas o que tem que falar alto é o coração. Eu acredito que nós que de alguma forma não nos deixamos percebemos, né, o sistema, poxa vida, é só isso, já nos dá um motivo para sermos gratos pelo adulto que nós somos. Porque não é fácil estar fora do sistema. Não é fácil você olhar para a profundidade, o nível de manipulação que a gente vive e não estar nela. Ver as pessoas que a gente ama completamente envolvidos e ainda assim se conseguir manter. E mais, ver essas pessoas tão absorvidas e falar, puxa vida, quando elas precisarem eu estarei aqui. Sem julgar mais. Sem querer levantar a plaquinha do eu sabia. Estando disponível. Porque a gente sabe que essa hora está chegando. As revelações já estão acontecendo. E uma hora ela vem como uma avalanche. E por isso que é tão importante que a gente esteja em equilíbrio. Que a gente resgate essa criança hoje. Agora, para que essa parte nos integre no sentido de curar ainda o que precisa, para que a gente esteja quase 100%, porque 100% a gente não vai estar neste plano, quase 100% para poder estender a mão e abrir os braços para quem precisar da gente. E pode ter certeza, vocês que acham que não, porque ninguém vai me procurar, porque eu sou muito pouco, vamos trabalhando essa inferioridade aí, essa questão de se sentir inferior, porque você vai ser procurado sim, viu, bebê? Vai te preparando aí. Pega aqui essa frase final, esse trecho final, né, desse texto e faz esse Ho'oponopono para tua criança. Eu vou deixar o canal da Cássia aqui também, porque vale a pena, ela tem um conteúdo de criança interior bacana. Eu sinceramente espero que essa visão que o Silvio trouxe aqui ajude a entender que realmente é muito importante que a gente, ao invés de ir, que a gente tente trazê-la para cá. E seja lá a forma que você busque trabalhar a sua criança com a técnica que for, e existem técnicas fantásticas, você entenda em definitivo que é você, adulto, que faz esse trabalho. E que essa criança nada mais é do que a sua essência. E mais uma vez, eu vou perguntar aqui, o que é que você ama fazer e que você já não faz há muito tempo? Seja um passeio, uma comida, uma viagem, um encontro, estar com uma pessoa, falar com alguém, uma atividade, sempre há algo. Retome essa conexão com a tua criança, talvez a partir daí, e busque uma técnica, seja com o apoio de um terapeuta, seja através de um Ho'oponopono, um espelho, uma carta, não importa. Não faltam ferramentas para você fazer esse resgate da sua essência, da sua criança interior, tá bom, minha gente? Silvio, meu querido, um grande abraço para você. Gratidão por essa análise tão profunda, né? Essa visão. A gente realmente precisa estar atento para não cair, sair de uma caixinha e cair na outra. Algo muito fácil de acontecer nos dias atuais. Um beijo para você, meu querido. Fica com Deus. E a vocês, um ótimo domingo. Amanhã eu volto com mais um conteúdo. De coração, eu desejo que esse texto possa ajudá-los a entender o que de fato é criança interior. A coisa mais simples do mundo. É você mesmo. Tá bom, gente? Um beijo, bom domingo, excelente semana. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo conteúdo. Beijo!